Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre as gônadas do aparelho feminino, do masculino é outro vídeo. Então vocês sabem que eu sempre gosto de situar primeiro a gente anatomicamente sobre o que a gente está falando, né? E lembrar que os órgãos sexuais femininos a gente tem útero, vagina, a gente tem como gônada o ovário e ligando os ovários ao útero nós temos as trompas. O grande foco da nossa aula de hoje vai ser os ovários e o útero, tá? Então, aqui uma fotinha mais de perto de todo esse ciclo que o ovário passa para formar um óvulo, formar o corpo lúteo, finalmente virar o corpus albicans, e qual que é a relação, então, do ovário com o útero para a preparação de uma gestação. Então, a anatomia, o que a gente vai focar é ovário e útero. Parte de histologia, também o que a gente vai focar é ovário e útero. Então, começando pelo ovário, tudo vai começar com o folículo primordial. O folículo primordial, ele tem o oócito e as células da granulosa. E eles existem lá na vida intrauterina, eles são formados. E quando a gente nasce, as mulheres nascem com cerca de 2 milhões de folículos primordiais. Mas até atingir a puberdade, quando esses folículos primordiais teriam, então, chance de se desenvolver para gerar um óvulo propriamente dito, né, para fazer a ovulação, na verdade, a grande maioria já sofreu atresia. E a mulher na puberdade tem apenas 400 mil daqueles 2 milhões com os quais ela nasceu. As células da granulosa nessa etapa, como o ócito está paradinho, né? Para que elas servem? Elas servem para fornecer nutrição, afinal de contas, olha o tamanho que é o ócito, o óvulo, olha o tamanho que é essa célula. Então, para ela conseguir se nutrir, existem as células da granulosa e parece que elas também secretam um fator que inibe a maturação desse ócito, mantendo o óvulo parado no estágio de prófase da divisão meiótica, né, até chegar na puberdade. Então, eu acho que agora, para a gente poder seguir na parte da histologia e pensando, fica melhor se a gente começar pelo ciclo sexual mensal feminino. Daqui a pouco a gente volta no ócito, tá? Então, o ciclo sexual mensal feminino tem por objetivo formar um óvulozinho, tá? E preparar o útero para poder ocorrer a implantação do óvulo fecundado, tá? E o ciclo dura em torno de 28 dias. Como vocês sabem, né, ele é regido pela hipófise e pelo hipotálamo. A gente tem LH e FSH sendo secretados pela adenohipófise e o GNRH sendo liberado pelo hipotálamo. A gente vai olhar agora bem de pertinho LH e FSH. No final da aula a gente vai falar um pouquinho sobre o GNRH. Então, começando pelo FSH e o LH, eu sei que vocês sabem lá do cursinho já, né, que o LH, ele tem uma secreção basalzinha aqui, o FSH e o LH. O FSH, depois, ele começa a aumentar a sua produção, ele chega aqui a um aumentinho bem razoável, depois ele reduz, e aí ele faz um pico, que acontece pouco antes da ovulação. O LH, ele não faz essa barriguinha na primeira fase do ciclo da mulher, ele já faz logo o pico, que tem a ver com ovulação, depois ele abaixa novamente para a segunda fase. Então, uma visão global, vamos olhar agora mais de perto como que a secreção desses hormônios dessa maneira determina a produção de um óvulo. Depois, no meio da aula, a gente passa para o endométrio, tá? Então, quando a gente tem na puberdade o começo da secreção do FSH, a gente tem a evolução daquele folículo primordial para um folículo primário. Qual que é a diferença de um para o outro? É que o primário é 2 a 3 vezes maior que o primordial. Aqui não está em proporção correta, tá? Eu só deixei desse tamanho para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Mas o primário é 2 a 3 vezes maior do que o primordial. As células da granulosa também cresceram e aumentaram em quantidade. Repara aqui, ó, você tem bem mais células do que no primordial.
Então, na puberdade, os primordiais viram primários e esses primários ficam prontinhos, assim, para no ciclo poder fazer a progressão para ovulação. E aí, então, né, como é que acontece essa progressão para ovulação? 12 folículos primários por mês tem a evolução para um folículo secundário. Isso acontece por causa do estímulo do FSH, tá? Para a gente poder entender isso, essa conversão de primário para secundário, é importante a gente olhar o secundário mais de perto e ver um pouco mais sobre como que acontece a secreção de estrogênio e progesterona. Então, um folículo secundário, ele tem o óvulo, né, o oócito, esse aqui é o núcleo, tá, do oócito. Aí ele tem a zona pelúcida. O que vocês mais precisam saber sobre a zona pelúcida é que ela é formada por glicoproteína, e essas glicoproteínas são o que vão grudar na cabeça do espermatozoide e favorecer a ovulação, a fecundação, tá? Então, isso que vocês precisam saber sobre a zona pelúcida. Na sequência, a gente tem a granulosa, a teca interna e a teca externa, ou seja, começou a ter mais 2 camadas de célula no folículo secundário quando comparado com o primário. Da onde vêm essas células? Essas células vêm do estroma do ovário, tá? Eles não vêm das células da granulosa, vêm de células estromais que se transformam e vão compondo a formação do folículo. E a importância é que a teca interna produz estrogênio e progesterona junto aqui com a granulosa, a gente já vai ver como que é essa interação, tá? E a teca externa tem por objetivo proteger, ela que delimita esse folículo, tá? Então, ele forma uma cápsula de tecido conjuntivo com vasos sanguíneos, afinal de contas, essa estrutura começa a ficar bastante complexa, né? Olha a quantidade de camadas de células que você tem. Então, você precisa garantir nutrição para essas camadas de células. E essa nutrição é garantida, muito em parte, pela vascularização que a teca externa gera nessa estrutura toda. Então, olhando mais de pertinho, como que é a interação entre as células da granulosa e as células da teca interna para poder produzir os hormônios femininos. Então, aqui você tem a célula da teca, que é mais externa, e a célula da granulosa, tá? Tudo começa com o colesterol. Sim, o colesterol que você sabe que gera placas de ateroma. Esse colesterol, ele pode ser formado diretamente pela célula da teca e da granulosa, ou ele pode vir do LDL do sangue. Sim, o LDL ruim que forma as placas de ateroma, ele mesmo. O hormônio LH, ele estimula a entrada de LDL para as células da granulosa e da teca, tá? Então, LH na célula da teca, LH na célula da granulosa. Temos colesterol. O colesterol, na sequência, através, né, de reações químicas promovidas por enzimas, vira pregnenolona nas 2 células. Depois, a pregnenolona vira progesterona. Sim, a progesterona que ajuda lá na segunda fase do ciclo da mulher, ela mesma. Aí tem uma coisa muito estranha que acontece. A célula da granulosa, que produziu a progesterona, tá? Essa progesterona sai, lembra que ela é lipofílica, né? Então, ela não tem dificuldade de passar através da membrana, ela é lipofílica, já que ela veio do colesterol, né? Então, ela passa através da membrana, vai até a célula da teca. Ali, através de várias reações, aqui a gente está resumindo, a gente vai ter uma outra aula depois sobre as etapinhas dessas reações, tá? Mas hoje eu quero só que vocês lembrem que você tem a progesterona e por várias etapinhas de reações, ele vira androgênios. Quais androgênios? Testosterona e androstenediona. A gente vai ter uma outra aula que vai mostrar isso melhor. Então, a androstenediona e a testosterona, esses androgênios, eles voltam para a célula da granulosa. E as células da granulosa, então, transformam esses androgênios em estrogênios, através da ação da enzima aromatase.
Então, reparem, a aromatase que realmente produz o estrogênio tá na célula da granulosa, tá? E ela é estimulada pelo FSH. Por isso que o FSH ajuda na formação do estrogênio. Tudo bem? Legal. Um outro conceito que eu queria que vocês gravassem é que outros órgãos do nosso corpo também têm aromatase, nos quais principalmente pele e subcutâneo. Então, você pode ter uma transformação no subcutâneo da mulher de androgênio em estrogênio. Então, esses androgênios que acabam caindo na corrente sanguínea também, né? Você tem na corrente sanguínea progesterona, androgênio e estrogênio, dessa formação toda que a gente está conversando aqui. Um pouco desses androgênios que caem na corrente sanguínea, no tecido adiposo da mulher, então, podem virar estrogênios, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver que existem 3 tipos de estrogênios: o estriol, a estrona e o estradiol, tá? Mas a gente vai ver daqui a pouquinho qual que é a potência deles. Por enquanto, eu só queria que vocês entendessem por que aqui tá no plural androgênios e por que aqui tá no plural androgênios. Androgênios, androstenediona e testosterona, estrogênios, estriol, estradiol e estrona. Já vamos falar mais sobre eles, tá legal? Muito bem. Na fase lútea, que a gente já vai falar em maiores detalhes, o que acontece é que como você teve o pico do LH muito alto, esse LH vem nas células da granulose da teca e promove uma entrada muito grande de colesterol. Tão grande, que você tem uma baita formação de progesterona e a cascata de enzimas não é capaz de conseguir dar conta para a formação de estrogênios. Por isso que você acaba tendo um predomínio da progesterona, tá? Então, aqui a gente viu a formação toda dos hormônios femininos. Vamos voltar para as nossas etapinhas lá. Nós tínhamos parado aonde, né? Nós tínhamos parado no folículo secundário, que foi formado a partir do folículo primário, por causa do estímulo do FSH aqui no início do ciclo. O FSH estimulou a proliferação das células da granulosa, o aumento do oócito, o desenvolvimento da zona pelúcida, o desenvolvimento da teca interna e da teca externa, e com isso, então, teca interna e granulosa começam a produzir estrogênio, progesterona e androgênios. Dentre esses, o principal nessa fase é o estrogênio. Por quê? Porque você tem bastante FSH. Então, como você tem bastante FSH, você tem bastante conversão de progesterona em androgênio, e daí, finalmente, né, a conversão do androgênio para estrogênio, já que o FSH estimula a ida de androgênio para estrogênio. E essa produção começa a ficar tão grande que ela começa a formar umas bolotinhas de hormônios. Tá vendo? Então, essas bolotinhas de hormônios são o líquido folicular. Então, o líquido folicular, como já ficou claro, são produzidos pelas células da teca e granulosa. Ela é rica em estrogênio, tem também progesterona e androgênio, mas o principal, por causa do FSH, é o estrogênio. E o que esse estrogênio vai fazer, né? Ele faz uma coisa muito legal. Ele aumenta os receptores de FSH nas células da granulosa. Sim, o FSH que promove a conversão de ainda mais androgênio em mais estrogênio. Então, isso traciona toda a cascata que fica assim louca para formar estrogênio. E aí forma estrogênio. O que esse estrogênio vai fazer? Aumentar o FSH, que daí aumenta mais estrogênio, que daí aumenta mais FSH, que aí aumenta mais estrogênio. Então, você imagina esse líquido folicular aumentando progressivamente por conta desse feedback positivo, tá? E, além de aumentar a quantidade de FSH, o estrogênio também promove o aumento dos receptores de LH nas células da granulosa. O FSH também estimula a quantidade de receptor para LH, tá? Mas o estrogênio também faz isso. E o receptor de LH, o que fazia nessa célula? Fazia entrar mais colesterol, ou seja, isso aqui vai potencializar um monte a formação de estrogênio, que volta e promove mais estrogênio. E você fica nesse feedback positivo intenso aqui, tá?
Além disso, o estrogênio e o FSH e o LH e tudo isso acaba ainda aumentando a proliferação das células da teca e da granulosa. Vai aumentando a quantidade de células que você tem e aí que de vez você vai ter um monte de estrogênio, tá? Então, com esse feedback positivo todo, acaba que você tem uma confluência daqueles líquidos foliculares todos em uma grande quantidade aqui de líquido, que é o folículo antral. Repara que você tem um monte de células da granulose e da teca, e aqui você tem a teca externa já bem mais organizada. Gente, olha o tamanho disso aqui. Isso aqui precisa ter vaso sanguíneo para se nutrir, senão as células não vão para frente, tá? Então, aqui nesse gráficozinho aqui, a gente tem só a representação do que a gente já falou. Você tem o estrogênio fazendo feedback positivo de tudo isso, aumentando a quantidade de receptores para LH e FSH, o que culmina no folículo antral. Vou fazer uma observação aqui, gente. Existem várias maneiras de nomenclatura para esses folículos. Eu sei que o professor de histologia usa outra, não tem problema. Eu escolhi essa aqui porque eu acho que em termos de fisiologia fica mais fácil de entender. Mas a lógica do desenvolvimento é válida para qualquer nomenclatura de histologia que você use, tá bom? Muito bem. Agora, repare, a gente tinha falado que você tinha o desenvolvimento de 12 folículos primários para secundários por mês. Portanto, você tem 12 folículos antrais por mês. Mas peraí, só pode ter um? There can be only one. Então, o que acontece nessa fase? Uma coisa muito curiosa. Você tem aqui um monte de estrogênio chegando na corrente sanguínea da mulher, concordo? Daqui a pouco a gente vai até mostrar o gráfico de como é que fica isso, aqui não cabe na figurinha nesse momento. O estrogênio, ele faz feedback negativo com a hipófise. Então, aquela barriguinha do FSH que estava tendo aqui, começa a reduzir. Se o FSH começa a reduzir, o estímulo para a formação de estrogênio diminui. E aí, aqueles folículos que não tiveram a capacidade de desenvolver um feedback positivo muito bom do estrogênio, né? Que o estrogênio esteja mantendo isso aqui, eles entram em atresia. E tipicamente, 11 sofrem atresia e 1 cresce rapidamente. Uai, se tiver 2 que cresçam rapidamente, de repente a mulher pode até vir a ter uma gestação gemelar, tá? Mas nos seres humanos, acaba que isso acontece geralmente de uma forma muito organizada e 11 sofrem atresia, enquanto 1 cresce rapidamente, por causa do feedback positivo do estrogênio dentro dele, né? Que o feedback intrínseco dele é melhor do que o dos outros. Então, na hora que ele tá bem prontinho, assim mesmo, porque, né, o estrogênio continuou estimulando as células da granulosa, a teca interna, e formação de hormônio e organização da teca externa, acaba que você tem o folículo maduro, lá com todas as suas estruturas, o cúmulo oóforos, a corona radiata, você tem aqui o oócito já bem bonito, o antro bem grande, a teca interna, essa aqui é células da granulosa, teca interna, e teca externa. Então, outro nome para esse folículo maduro é folículo de Graafi. Então, como eu falei, histologicamente tem várias maneiras de chamar, mas a lógica da formação é sempre a mesma, tá? E esse folículo, gente, chega a ter de 1 a 1,5 centímetro. Gente, isso é uma ponta de dedo. Isso aqui é visível a olho nu. Eu vou só pular aqui pra você ter uma ideia. Isso aqui é uma imagem de laparoscopia. Olha o tamanho desse folículo maduro que tá ovulando. Coisinha linda. Olha a quantidade de vaso sanguíneo que tem nessa teca externa, né? Coisa fofa. Então, vou voltar aqui. É que esse folículo maduro, então, ele tá formado nessa situação aqui, 1 a 2 dias antes da ovulação, certo? E aí, olha o que interessante que acontece. Você começa a ter uma redução da quantidade de estrogênio total, porque por mais que esse folículo maduro seja cheio de estrogênio, 11 sofreram atresia. Então, a quantidade total de estrogênio na mulher diminui, certo? E aí, com isso, você consegue voltar a ter um aumento de FSH e LH. Ninguém entende muito bem, para falar a verdade, por que você tem um aumento que não é apenas a barriguinha e por que você tem um super aumento do LH nessa etapa.
A melhor coisa que eu encontrei é que por alguns momentos, aqui no ciclo da mulher, nessa etapa aqui, aquele estrogênio gerado pelo folículo maduro, ele acaba gerando um feedback positivo com a hipófise. E um feedback muito intenso, porque repare, você tá com menos estrogênio do que o que você tava aqui, né? Porque você tá com menos estrogênio total, já que 11 folículos sofreram atresia. Mas a hipófise, de repente, fica super sensível, assim, ao estrogênio, igual a mulher fica sensível antes do período menstrual, enfim. E aí ele resolve, ao invés de ser inibido pelo estrogênio, ele ser estimulado pelo estrogênio. É parte da vida, mulher é complicado mesmo. E aí o FSH faz esse pico e o LH faz um pico muito grande. E aí, com esse pico de hormônio, o LH e o FSH vêm aqui nesse folículo e vocês imaginam que esse folículo aqui, ele é super sensível ao FSH e LH, certo? Ainda tá cheio de estrogênio aumentando a sensibilidade dele. Então, ele faz uma, explosão de produção de estrogênio dentro desse folículo, tá? O total da mulher até tá reduzido, mas nesse folículo tem um monte de líquido folicular. Além disso, a teca externa, nesse momento, aqueles vasos sanguíneos que estavam ali, eles já não conseguem mais manter essa estrutura de maneira adequada. Ele começa a produzir substâncias proteolíticas para ir quebrando essas camadas e até ele começa a produzir prostaglandinas. Sim, a prostaglandina, aquela da febre. A prostaglandina nesse local aqui, o que ela faz é que ela faz uma contração de musculatura. Qual musculatura vocês imaginam que haveria interesse de ser contraída nessa fase em que o óvulo está saindo, o óvulo está saindo do ovário? Que tal se estimular a contração das tubas uterinas? Olha que coisa mais linda. Então, as fibras das tubas uterinas começam a contrair e vão puxando esse óvulo que acabou de cair na cavidade peritoneal. E assim, com isso, a chegada do óvulo nas trompas. Lembra que eu estava falando de prostaglandinas, a da febre? É por isso que, nesse momento, a temperatura da mulher sobe também, tá? Elas não é que sobe um monte, aqui nesse gráfico parece que sobe um monte, né? Mas é só 1 grau. É por conta aí desse sistema de prostaglandinas, tá? E aí, então, você tem, deixa eu só mostrar aqui, a ovulação, lembrando que o óvulo cai na cavidade peritoneal, e aí as fímbrias das trompas vão puxar esse óvulo para dentro das trompas. Bom, no que tem, então, a ruptura do folículo, né, liberando lá o óvulo com a corona radiata, coisa linda, sobraram as células da teca interna e da teca externa. Essa estrutura toda aqui acaba, se transformando no corpo lúteo. Por quê? Porque o LH que fez aquele pico, né, o FSH que fez aquele pico, começam a baixar os seus níveis. Sei lá, agora a hipófise resolveu não responder mais ao estrogênio. É a vida. Enfim, começa a cair FSH e LH. Você tem uma queda, assim, reparem, bem importante do FSH. E se você não tem tanto FSH, você não tem tanta conversão de androgênio em estrogênio. Mas você continua fazendo a produção de progesterona, até porque o nível de LH tá altinho. Então, esse LH altinho faz com que você continue a produção de progesterona, você tem ali até um aumento da quantidade das células da teca interna, tá? E até que você acaba formando, então, essa estrutura organizadinha, que é o corpo lúteo, que está, então, produzindo bastante progesterona. Você até tem produção também de estrogênio, gente, por favor, você tem FSH junto, tá? Mas você tem um predomínio da produção de progesterona, tá claro? E claro, você tem também androstenediona e testosterona, que são os androgênios, né? Sem eles você até não teria o estrogênio, ele é o meio do caminho. Muito bem. Outra coisa interessante de colocar é que essas células luteínicas produzem inibina. Inibina é um hormônio que diminui a quantidade de FSH.
é bem provável, na verdade, né, é até certo, que a inibina tem um papel também em reduzir a quantidade de FSH e LH nessa etapa. Tudo bem? Muito bem. O corpo lúteo, gente, chega a ficar bem grandinho, sabe? Aqui a gente tá falando que o folículo maduro tinha 1,5 cm, o corpo lúteo também. E isso, ele atinge o seu máximo 7 a 8 dias depois da ovulação. Na sequência, como você tá com LH e FSH baixinhos, essa estrutura não consegue mais se manter e ela vai fazendo involução até atrofiar. E aí você tem, né, o momento da menstruação e o ciclo volta desde o começo. Estou falando em menstruação, é porque na verdade a gente já tem que começar a puxar o que está acontecendo no útero, até para conseguir entender por completo toda essa questão dos hormônios. Então, só antes de a gente ir pro útero, eu queria deixar bem claro aqui o gráfico dos hormônios. Então, primeira fase do ciclo da mulher, né? O ciclo ele é dividido pela ovulação, que acontece 16 horas depois do pico do LH e FSH, certo? Então, na primeira etapa do ciclo da mulher, você tem os níveis de estradiol que vão aumentando progressivamente. Você até tem um aumentinho da progesterona, mas como você tem mais FSH do que LH, você acaba tendo, você tem bem mais FSH do que LH, né? Você acaba tendo um predomínio, porque a progesterona produzida acaba sendo, a sua grande maior parte, convertida em estradiol, tá? Que é o principal hormônio estrogênio, né? De todos os... A gente tem 3 estrogênios, como eu falei, o estradiol, a estrona e o estriol. O estradiol é o mais importante. Então, o estradiol vai aumentando conforme você tem aqueles 11 folículos maturando. Na hora que você chega na atrofia de 11, né, começa a cair o nível de estradiol, o FSH cai também. Na sequência, você tem o pico do FSH e do LH por causa do feedback positivo com a hipófise. Você tem a ovulação. Com a ovulação, cai bastante o nível de estrogênio, porque você para de ter o estímulo, você para de ter tanta célula da granulosa, né? Que é a célula da granulosa que é o grande responsável pela formação do hormônio feminino, né? Que transforma os androgênios em estrogênio, né? E ao mesmo tempo você tem aqui o LH, que tinha feito aquele pico. Com isso, o LH estimula muito a captação de colesterol. Você tem a formação de progesterona muito maior do que do estradiol, porque você perdeu células da granulosa e porque você teve um aumento muito grande do LH em relação ao FSH, né? Depois, você até tem um FSH um bocadinho mais alto que LH, mas é muito pouco. Você tem, então, aqui uma formação também de estrogênio, mas a progesterona predomina na segunda etapa do ciclo da mulher. E aí, aqui, na medida em que o corpo lúteo evolui, você volta, né? Como tudo atrofiou, você não tem mais estrogênio e nem progesterona, não é que não tem, né? Mas fica muito pouquinho. E aí, você volta o ciclo aqui desde o começo. Tudo bem? Então, aqui, os hormônios. Vamos olhar agora o endométrio. O que acontece com o útero da mulher? Bom, o primeiro dia do ciclo da mulher, a gente conta como sendo a menstruação, tá? Então, menstruação, a mulher perdeu o seu endométrio, né? Mas, apesar de falar perder o endométrio, na verdade, o endométrio, ele fica lá nas camadas mais profundas das glândulas uterinas. Aqui a glândula uterina e aqui vasos sanguíneos. Na medida em que o estradiol, né, que é o principal estrogênio, começa a estimular as células do endométrio a virem das criptas, das glândulas para a superfície, ele vai estimulando, então, a proliferação do endométrio. E esse endométrio vai engrossando. Quando você tem aqui a ovulação, você começa a ter ainda estrogênio, né, fazendo a proliferação do endométrio, mas você tem um monte de progesterona. Aí aqui muda. A progesterona tem como principal função aumentar a vascularização
do endométrio e fazer com que aquelas glândulas que eram assim pequenininhas e não tortuosas se tornem maiores, assim, até para poder crescer elas ficam mais tortuosas e secretem substâncias. Ela produz proteínas, produz carboidratos, enfim. Por que vocês imaginam que a progesterona faz isso nessa etapa do ciclo? Porque se der tudo certo de acordo com a natureza, nessa etapa do ciclo vai ser um momento em que o óvulo vai ser fecundado pelo espermatozoide e ele vai estar chegando no endométrio. No que ele chega no endométrio, ele precisa encontrar o endométrio cheio de vaso sanguíneo. Porque se tiver cheio de vaso sanguíneo, ele vai conseguir se nutrir melhor. Uai, para que servem as secreções, então, das glândulas? Uai, vocês viram o tamanho do óvulo lá, que tinha sido mandado para fora da trompa? Então, aquela célula já é grande. A hora que o espermatozoide faz a fecundação, já na sequência você começa a ter mórula, blástula, enfim. É uma estrutura complexa que precisa se alimentar e não tem mais vaso sanguíneo. Então, as substâncias secretadas pelas glândulas do endométrio, elas mantêm o embriãozinho vivo até que ele consiga chegar no endométrio e nidar. Coisinha linda. Então, as glândulas secretam coisas para manter o embriãozinho vivo e a proliferação dos vasos sanguíneos faz com que a hora que o embriãozinho nide, ele consiga encontrar alimentação rápido, ok? Então, por isso a progesterona é importante nessa fase. Se você não tiver a fecundação, né? Então, você tem a queda dos hormônios, né? E aí, com a queda dos hormônios, você não consegue mais manter esse endométrio. E esse endométrio começa a descamar. Além disso, quando você começa a ter descamação e não consegue mais se manter, você começa a ter um processo de necrose. E necrose é inflamação. E essa inflamação, então, começa a gerar prostaglandinas. Prostaglandinas, como vocês sabem, faz movimento de músculo. Então, esses vasos começam a fazer vasoconstrição. Vasoconstrição de vaso faz com que não chegue nutrição no endométrio. E daí que você tem necrose mesmo, tá? Então, com isso, você tem o período em que você perde o endométrio com a menstruação. Tudo bem? Uma observação. Se você tiver anidação aqui acontecendo, né? O corpo lúteo, mesmo assim, não vai se manter muito tempo. Então, como que você consegue manter a progesterona alta aqui para que você não menstrue levando o teu embriãozinho que acabou de nidar junto? Você tem a gonadotropina coriônica. Sim, esse hormônio, ele é produzido depois da nidação, ele funciona como se fosse a progesterona. E por isso aí, então, você consegue não ter a perda do embriãozinho junto com a menstruação, por causa da gonadotropina coriônica, que faz esse papel de progesterona, ok? Mantendo o endométrio ali firme e forte. Show de bola! Falei para vocês que a gente ia falar um pouco mais sobre os hormônios femininos. Eu deixei para essa etapa da aula porque agora eu queria falar sobre os efeitos dos hormônios femininos nos outros órgãos, né? Em mama e as outras coisas que a gente sabe que são características femininas. Então, nós temos os 3 principais estrogênios que a gente tem são o estradiol, a estrona e o estriol. O estradiol é o mais importante, tanto que é ele que está escrito aqui no nosso gráfico. A estrona, ele até é produzido pelas células da teca do ovário, repara, não é na granulosa, tá? Então, a teca do ovário é capaz de produzir um pouquinho de estrogênio, sim, só que não é esse fortão, o estradiol, é a estrona. E a estrona é 12 vezes menos potente do que o estradiol, tá? Além da teca do ovário, você também tem a estrona vindo da adrenal. A gente ainda tem uma aula sobre adrenal em fisiologia. Vocês vão ver que a adrenal também é capaz de produzir hormônios masculinos e femininos, do qual, então, o hormônio feminino é a estrona.
E tem outra questão. A adrenal, ela produz androgênio, né? Até é o principal. E esse androgênio é transformado no tecido, na pele e no tecido gorduroso em estrona, ok? Então, lembra que eu falei que as células da androstenediona e a testosterona produzidos pela teca poderiam ir na pele e ser transformados em hormônio feminino? É a estrona, tá? E os androgênios da adrenal também podem ser convertidos em estrona. Bom, por fim a gente tem o estriol. O estriol é 80 vezes menos potente do que o estradiol, então ele é muito fraco. Na verdade, ele vem do metabolismo da estrona e estradiol pelo fígado. Afinal de contas, o estradiol e a estrona vêm do colesterol. Eles são hormônios lipofílicos. Tudo que é lipofílico no nosso corpo é mandado embora através do fígado. Então, durante esse processo de eliminação hepática, a estrona e o estradiol é primeiramente transformado em estriol. E esse estriol é em parte eliminado, né? Mas em parte ele acaba recirculando. E ele é 80 vezes menos potente, tá? Também quantidades mínimas de estriol podem ser produzidas pela adrenal. Quanto aos progestágenos. Cara, a progesterona é o progestágeno tão mais importante que a gente acaba nem falando sobre os outros. Então, quando a gente fala em progestágeno, a gente está falando da progesterona. Um outro que você tem é 17-alfa-hidroxiprogesterona. Só que assim, a quantidade dela é tão pequena no corpo que não fica irrisória a ação dela, tá? Muito bem. Então, aqueles são os hormônios femininos, eles são produzidos em teca interna, granulosa, adrenal e existe a conversão periférica. Qualquer um desses locais onde seja produzidos, eles são hormônios lipofílicos. Então, ele precisa ser transportado ligado a proteínas. Não tem, assim, uma proteína super, tipo, essa proteína que transporta, sabe? São várias, até a albumina pode fazer o transporte dos hormônios femininos. Mas existem as globulinas sexuais, que para poder, né, dar uma direcionada maior. Então, existe. Mas não é tão importante assim para a clínica. Quanto à degradação, é no fígado, que além da conversão do estriol, né, ele faz a conversão do estriol que é menos potente, daí elimina, e a excreção, claro, então é em bile. Alguns produtos dos hormônios femininos são transformados no fígado em coisas hidrofílicas, e aí um pouco é sim eliminado pela urina. Muito bem. Quanto então às características femininas, a gente já viu, né, os efeitos sobre útero. Existe também o efeito sobre o epitélio vaginal, tornando o epitélio vaginal mais resistente e transformando, né, a genitália da criança em uma genitália desenvolvida. Isso vocês vão estudar mais em endocrinologia, como que acontece esse processo de desenvolvimento. E lembrando ainda que o estrogênio e a progesterona promovem o desenvolvimento das mamas. Vamos olhar melhor. Antes de a gente entrar nas mamas, desculpa, também o hormônio feminino tem ação sobre os ossos. Ele diminui a atividade dos osteoclastos. Eu acho que vocês já tiveram um pouquinho de histologia óssea, vocês sabem que os osteoclastos são as células que destroem o osso, né? Até o nome traz osteoclasto, ele destrói. Então, se você diminui a atividade do osteoclasto, você tem menos destruição dos ossos. E ele faz isso através da estimulação da osteoprotegerina. A gente discute isso um pouco melhor na aula do metabolismo do cálcio, mas só para trazer o conceito, a osteoprotegerina protege o osso. Ela acaba se ligando ao ligante da osteoprotegerina. E quando você não tem osteoprotegerina, o ligante da osteoprotegerina fica livre e ele promove a ação dos osteoclastos. Mais pra frente a gente vai ver melhor isso. Bom, além da atividade dos osteoclastos, os hormônios femininos também levam ao leve depósito de proteína corporal total. Então, ele é um hormônio anabolizante, tá? Ele aumenta de maneira discreta o metabolismo do corpo, até pelo aumento da produção de proteínas. Ele promove depósito de gordura, e é por isso que a porcentagem de gordura no corpo feminino é maior do que a do homem.
ela promove o desenvolvimento de alterações em glândulas sebáceas e outras alterações de pele que fazem com que a pele da mulher seja macia e lisa, mas ela é mais espessa do que o de uma criança. Então, assim, ela é menos espessa que a do homem, que tem mais testosterona, mas ela é mais espessa que uma criança, mas ela fica macia e lisa. E os estrogênios têm um efeito mineralocorticoide leve. Mineralocorticoides são aqueles hormônios que promovem a retenção de líquidos, certo? Então, tem um efeito de retenção de líquidos leve, ok? E os pelos da mulher são predominantemente gerados, na verdade, pelos androgênios da adrenal e não tanto pelos androgênios dos ovários. Interessante isso, né? Bom, quanto ao desenvolvimento da mama, a progesterona, ela faz o desenvolvimento dos alvéolos das mamas. O estrogênio faz dos ductos das mamas, tá? Com a progesterona, então, e essa proliferação alveolar, a mama até adquire a capacidade de secretar, mas ela não secreta. Quem faz a glândula secretar é a prolactina, certo? Isso só vai acontecer quando a mulher estiver em fase de amamentação. E a progesterona também faz aumento de líquido em tecido mamário. Então, isso que faz aquele engurgitamento mamário das mulheres na segunda etapa do ciclo. Bom, já falamos bastante sobre LH e sobre FSH, né, e o seu efeito sobre estrogênio e progesterona, sobre o feedback negativo do estrogênio e da progesterona e da inibina sobre LH e FSH. Agora vamos só colocar algumas coisinhas em cima. Primeiro, o LH, ele é produzido em impulsos a cada 90 minutos. Então, aquela constância que a gente estava vendo no gráfico, né, do plasma sanguíneo, aquilo ali, na verdade, ele oscila um bocadinho, porque ele é produzido em impulsos a cada 90 minutos. E o GnRH, que é o que estimula tanto LH quanto FSH, não é bem compreendido, sabe? O GnRH, que é o hormônio liberador de gonadotropinas, ele é liberado em impulsos a cada 1 a 3 horas, e cada um desses pulsos tem uma duração de 5 a 25 minutos. Como que isso gera todo aquele pico do LH e FSH? Não é muito bem entendido, tá? Provavelmente, na verdade, ele ocorre por causa do feedback positivo do estrogênio, talvez um feedback positivo da progesterona, mas se acredita mais no feedback positivo, conforme a gente já falou. E a inibina inibe o FSH, certo? Bom, chegando ao final da aula, a gente tinha falado lá no começo da aula que a mulher tem em torno de 400 mil folículos primários, né, primordiais, na puberdade. Então, esses primordiais vão virar primários, né, você tem aí até 400 mil no começo da puberdade. Como você amadurece em torno de 12 por ciclo, você vai perdendo 12 por mês. A hora que eles acabam, a mulher não tem mais como seguir com os seus ciclos menstruais. Então, com isso, por mais que você tenha a hipófise e hipotálamo funcionando direitinho, você não tem mais folículo para gerar os hormônios. Então, FSH e LH, eles até vão aumentando, mas você vai diminuindo a quantidade de estrogênio, progesterona e androgênio que a mulher produz. Reparem, não zera, porque você ainda tem a adrenal que produz esses hormônios, certo? Então, não zera, mas cai bastante. Bom, e aí a questão da vida intrauterina, só queria lembrar que a gonadotropina coriônica, que é produzida pela placenta, tem os mesmos efeitos do LH, por isso que a progesterona não cai e a mulher não menstrua o embrião para fora, tá? E a gonadotropina coriônica estimula, então, a grande produção de progesterona e garante a nidação correta. Perdão, tô chovendo no molhado, é isso aí. Lembrando que os ovários, né, eles são desenvolvidos a partir do tubérculo indiferenciado, né, que na ausência de cromossomo Y desenvolve ovário. Se o Y for presente, daí ele desenvolve testículos, ok? E é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu tô sempre à disposição
Particularmente, eu acho esse tema fascinante. A gente ainda vai discutir um pouco mais sobre como se formam esses hormônios, vai ser bem bacana. Mas acho que com essa aula já deu para ter uma ideia muito boa. Um forte abraço!